Encontro marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary. Está no ar aqui o encontro marcado, hoje, sexta-feira, 11 de outubro, véspera aí do Dia da Criança. Aliás, pela semana, inúmeras datas comemorativas, a gente já vai conversar um pouquinho a respeito, mas eu quero até começar o programa, uma vez que estamos falando do Dia da Criança, trazer uma mensagem assim, muito bonitinha, muito inspiradora, da Alice Carvalho, junto com as irmãzinhas, com a Rebeca, com a Esther, trazendo uma mensagem bonita e inspiradora para a gente, aí alusiva ao Dia da Criança. Paulinha, coloca para a gente. Eu, Alice, minha irmã Rebeca e minha irmã Esther, desejamos para todas as crianças feliz Dia das Crianças para todas as crianças do Brasil. Ai, que linda, gente. Bonitinha, né? Eu fico muito feliz, as menininhas aí são filhas da Alice, da Laís, desculpa, do Felipe Carvalho, que moram ali na região oeste da cidade, ali no Jardim, na região do Jardim Novo Horizonte. E a gente vê o carinho, né, das três irmãzinhas, ela inclusive com a Esther no colo, assim, muito bonitinha. Então fica aí a nossa mensagem inspiradora para começar o nosso programa de hoje. E falando do Dia da Criança, eu aproveito até para dizer que as comemorações aí para envolver a criançada, a meninada da cidade e da região vão se estender aí pelo sábado afora, mas um deles, inclusive, aí na Fábrica das Crianças, que estará aberto a partir das 10 horas. Olha aí, vocês podem conferir, aberto às crianças, aberto aos pais, com várias oficinas a partir das 10 horas da manhã. Fica aqui na região da Vila Ares, de fácil acesso e aberto a todo mundo e gratuitamente. Bom, e agora, Valério, vou chamar o nosso Momento Rotary. Momento Rotary com Salvador Soares. O nosso Momento Rotary com Antônio Salvador Soares. Salvador, boa noite. Boa noite, Muito Elza. obrigado. Hoje você aqui comigo no estúdio, não é? Depois de várias semanas, presencialmente novamente. Não é? E hoje eu tenho que a gente sempre fala que temos muitos assuntos para tratarmos, mas hoje eu gostaria de conversar com você. Eu comecei o programa falando de que pela semana vamos celebrar aí várias atividades, várias profissões, além do Dia da Criança. Temos médico, temos o médico no dia 18, o professor no dia 15, todo dia, em verdade, celebramos aí alguma profissão, não é? E aí eu quero conversar com você como é que o Rotary celebra o Dia do Professor, Dia do Médico, Dia das Profissões. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Elza. Realmente é bom estar de volta no estúdio mais uma vez. Coincidiu aí durante algumas semanas fazermos tomadas externas, registrarmos eventos rotários que estavam acontecendo. Na última semana eu tive um problema profissional para vir, fiz uma gravação do escritório, mas hoje estamos aqui. E você tocou num ponto, como que Rotary celebra as profissões.
Rotary, na verdade, celebra todas as profissões, não especificamente o dia do professor, o dia do médico, o dia do advogado, o dia do engenheiro, o dia do pedreiro, do açougueiro, Do carteiro. do carteiro. Você que acompanha alguns grupos de rotarianos, você vê que todo dia tem 1, 2 posts lá que o pessoal da imagem pública faz homenageando algum profissional. E por que isso? Por que não temos algo específico só para o dia do professor? Porque o Rotary nasceu baseado nas profissões. Se você pegar a nossa literatura, você vai ver que o rotariano serve através de sua profissão. Eu sirvo através da minha profissão de administrador, de engenheiro, assim como outros servem através da sua profissão de professor, de médico, de dentista. Nós usamos as nossas habilidades profissionais para servir. E por isso mesmo, o Rotary recomenda que todos os clubes tenham um corte transversal da sociedade. Então, cada clube, já que você falou, estamos aqui na TV da região metropolitana de Jundiaí, então, em vez de citar Jundiaí, vamos citar Várzea Paulista, Campo Limpo. Então, o Rotary Clube de Campo Limpo deveria ter em seu quadro de associados um representante de cada profissão que exista na comunidade. Então, cada clube tem uma relação de classificações, ou seja, de profissões, que existe na sua comunidade, e o ideal é que tivesse um representante de cada um, que é uma forma de contemplar tudo e melhor servir. Você vê não só entende melhor as necessidades da comunidade e tem toda uma gama de profissionais que pode trabalhar para ajudar a sanar essas dificuldades. Então, o Rotary nasceu em cima dos serviços profissionais que chamamos. O próprio Paul Harris, em 1905, quando fundou o Rotary... Ele era advogado. Ele era advogado, só que começaram o Rotary, que hoje tem 1 milhão e 200 mil, quase 1 milhão e 400 mil associados, começou com 4, que era um advogado, um engenheiro de Minas, um alfaiate e um carvoeiro, um mineiro. Quer dizer, então você vê a diversidade desde o início de profissões. E assim, o Rotary valoriza a profissão, todos os clubes têm a comissão de serviços profissionais para não só valorizar, mas ajudar, dar apoio profissional. Os clubes são incentivados a criar programas de incentivo profissional aos jovens. É comum os clubes terem projetos, muitos gostam de chamar de projeto Rumo. Então vão às escolas e para orientar principalmente jovens do meu antigo colegial, como hoje temos professores aí, podem falar melhor, mas do 2º grau, uma orientação melhor sobre as profissões para escolha de carreira na sua atividade futura, como que faculdade, o curso universitário que vai fazer. Então é dessa forma que Rotary vê os serviços profissionais, Elza. Agora, pela semana aí, a gente acompanha, você até comentou, foram seminários, e principalmente teve um evento importante tratando de imagem pública, e eu até pergunto a você, o Dia das Profissões, ou o departamento ou a comissão de imagem pública do Rotary, nesses eventos ou nesse seminário de imagem pública, fala das profissões, como é que foi trabalhado, foi desenvolvido esse seminário de imagem pública? Na semana passada eu gravei e mandei uma mensagem falando sobre os seminários que ocorrem normalmente, os que já ocorreram, os que estão ocorrendo até o final desse ano no nosso distrito. E comentei que haveria, como houve no final de semana, foi domingo em Rio Claro, o seminário de imagem pública do Rotary aqui do nosso distrito. Na verdade, Elza, um seminário distrital é voltado aos rotarianos, é uma atividade interna e trata os assuntos, como o rotariano deve encarar a imagem pública, ou seja, a forma correta de usar o logotipo,
Assim como qualquer empresa, qualquer multinacional, marca, você né? tem uma marca registrada, uma forma de usar o logo, existe todo um roteiro, toda uma regra para o uso desse logotipo, a forma como divulgamos, o que falar numa entrevista como essa Por exemplo, o nosso trabalho é aprovado, né? Sim, totalmente aprovado. Tem que tomar alguns cuidados com as coisas que fala, como se coloca, como usar a imagem, como usar filme, como publicar as coisas. Então, como fazer, tentar unificar a mensagem. Por isso que o distrito, você falando especificamente das profissões, nós não, como é um seminário de imagem pública, não de serviços profissionais, nós não falamos exclusivo de algo dedicado à profissão, mas os posts são produzidos pela centralmente pela Comissão de Imagem Pública, seguindo um padrão, e todos os clubes usam esse mesmo padrão, ou seja, unificar a linguagem para mostrar algo coeso, não mostrar algo disforme que cada um não entenda nada. Então, um seminário desse é justamente para orientar os rotarianos como se colocar, como postar e como mostrar o Rotary externamente. Até para que o Rotary de Jundiaí, de Várzea, Campo Limpo, Limeira, Cajamar, eles tratem a mesma linguagem. Então, por exemplo, o dia do professor... Todo mundo vai celebrar, divulgar, mostrar a importância com a mesma mensagem. Todos os clubes do distrito usam a mesma mensagem nas redes sociais. E sempre lá imagine a magia do Rotary. Do Rotary, que é o lema desse ano. E traz a mensagem, a profissão. A da profissão. E você que acompanha, você vê que todo dia tem uma, duas profissões, uma ou outro ponto relevante, que às vezes não é uma profissão específica, mas você tem o dia do autismo, mas tem os dias, raramente existe um dia hoje que não tem uma profissão. São tantas profissões, e como o Rotary diz, todas são úteis, então tem dia que temos 2, 3 para celebrar. Agora, pela semana teremos aí várias atividades, até se não me falha a memória, o Rotary Jundiaí, inclusive, está aí com algumas campanhas, o Oeste, inclusive, também está aí caminhando rumo aos 50 anos, e tem um evento programado para o Olambra, ou seja, o calendário de atividades continua. Continua. No próximo, Olambra, você falou, no próximo domingo teremos um seminário distrital de meio ambiente. Esse seminário será tratado as ações que o Rotary tem ligadas ao meio ambiente, que, como já falamos, é uma das 7 áreas de enfoque de Rotary. Nesse seminário foram escolhidos 4 projetos que existem no distrito, de números, mas 4 bem relevantes que serão apresentados lá para todos os rotarianos presentes, que é uma forma não só de divulgar, mas também servir de incentivo, exemplos, projetos bem executados, para que é a tal história, um clube não impede outro clube levar em sua cidade, em sua comunidade, um projeto semelhante. Né? Isso é um evento distrital importante que está ocorrendo. Nesse fim de semana também, amanhã, agora, durante a noite, já está ocorrendo hoje uma reunião em Rio Claro, onde o diretor eleito, César Scherer, que será o diretor 25 até 27, junto com você, governador. Que eu serei governador 25. Ele está lá reunido com a governadora Carmen, está lá os governadores assistentes dela. Eu, saindo daqui, vou até lá também, porque amanhã também se juntarão nesse grupo todos os presidentes dos Rotary Clubes do nosso distrito para uma ação, uma reorganização nos trabalhos de desenvolvimento do quadro social. Isso é um evento importantíssimo que está ocorrendo agora à noite e amanhã durante o dia. Também você citou aí o Rotary Clube Jundiaí Oeste, realmente eles estão com um forte preparativo às festividades de 50 anos de clube, de fundação, que ocorrem no início do ano, né, em janeiro. E o Rotary Clube Jundiaí, você citou essa semana, tem o seu famoso Leve Pizza. Já há 12 anos que o Rotary Clube de Jundiaí tem essa atividade,
confecciona uma média de 1.000 pizzas cada rodada, Agora, cada é ano. importante comentar com o nosso telespectador que todo esse trabalho é voluntário. Todo e o trabalho. Leve Pizza, as pizzas são 1.000 pizzas, 1.000 pizzas, preparadas pelos rotarianos, pelas esposas dos rotarianos e pelas rotarianas. Sim, é um trabalho totalmente voluntário, onde nós tentamos fazer com praticamente custo zero. Importante falar que o Rotary Clube de Jundiaí tem sempre um apoio muito grande do supermercado Taust. O Taust Ação Social, já nesses 12 anos, já perdia, não são uns 12, mas uns 8, 10, uns 8 anos. Que o grupo apoia. Que eles apoiam, doando os conteúdos e tudo mais, mussarela, todos os insumos. E isso é preparado hoje à tarde, ontem, né, na quinta, já começou indo buscar, fazer as compras dos insumos. A pizza é preparada lá na Guardinha, nossa Guardinha de Jundiaí. Tem um projeto apoiado pelo Rotary Clube de Jundiaí. Hoje à tarde, um grupo já de rotarianos, voluntários, cônjuges, estiveram lá também já preparando o layout de trabalho, posicionando as máquinas de ralar queijo, de cortar cebola, de cortar calabresa, já fizeram uma pré-preparação, já descascaram cebola, já deixaram tudo organizado. Amanhã, às 7 da manhã, um grupo grande lá, mais de 20 pessoas estão, e é uma coisa que vale a pena ver. Nós temos um processo industrial. As pizzas, se saírem 500 pizzas de mussarela, saem 500 pizzas iguaizinhas, a mesma quantidade de azeitona, as mesmas rodelas de tomate, mesma quantidade, é uma pizza que tem um grande padrão. A pizza de mussarela nossa, cada uma vai meio quilo de mussarela. Então, a calabresa são todas colocadas uniformemente, tem padrão, tem serviço de qualidade. Cada rodada, cada batelada que tem toda a higienização do local. Nós estamos, inclusive, Valério já tem tomado imagens, tomou ontem, tomou hoje à tarde, tomará imagens amanhã. Vamos fazer um documentáriozinho do processo, um documentário de uns 10 minutos para mostrar na próxima semana como é feito. Normalmente trabalhamos um programa para 1.000 pizzas. Para essa de amanhã, eu sei que o planejamento prevê que 870 que já foram vendidas. Sempre fazemos próximo das 1.000. Teve um ano sim que ultrapassou, fizemos quase 1.200. E sempre tem algumas que procuram na última hora, a gente evita vendas de última hora, que quando tem um time muito organizado, o improviso a gente não gosta muito não, né? Então... Agora, a pizza está sendo vendida a R$50? R$50 pelos rotarianos. E para quem quiser comprar, pode buscar na Guardinha, retirar na Guardinha. Como é que é? Seria bom tentar ligar na Guardinha primeiro, ver se tem ainda disponível alguma coisa, que como eu disse, chegar lá na hora pode não ter, porque são todas vendidas antecipadamente. Óbvio que tem uma produção um pouquinho maior. Para alguém que comprou 3, chega lá, pede mais uma, porque vai ter mais uma visita. Então sempre tem isso, mas corre o risco de chegar e não ter disponível. E aí a retirada é delivery, tudo. Sim, ali, na própria né? Guardinha, delivery, na própria entra, temos um sistema, entra pela Prudente, sai pelo portão de baixo, entra pela Marechal, sai pela Prudente. Sai pela Prudente, é bem interessante. Muito bem, muito organizado. E a gente percebe que os rotarianos, inclusive, aproveitam esse momento para se divertirem também, né? Que acaba virando uma confraternização. Todo mundo se diverte quer ali. Ser voluntário. Nós começamos às 7 da manhã, normalmente entre meio-dia e 1 da tarde, já estamos com todas as pizzas prontas, entregues. Aí sim, a partir das 13 horas, abrimos os portões para o pessoal retirar até o meados da tarde, final da tarde. Ou seja... E isso ocorre já há 12 anos. Há 12 anos. E toda a renda, importante, são revertida a entidades da cidade, alguns projetos que o clube tem junto a entidades. É o projeto social. São projetos sociais do Rotary que recebem esses recursos. Então, ou seja, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho super importante que tem aí uma marca social
na cidade, não é isso? Perfeito. Ô, Salvador, e nós temos então o mês de outubro festivo, estamos caminhando aí para quase um final de ano. Como é que você sente aí essa expectativa? Temos ainda um clima político, socioeconômico. Aí agora o Salvador respondendo. O Salvador, estamos chegando aí no final, né? Estamos no último trimestre do ano, iniciamos o último trimestre, já foi praticamente metade do primeiro mês do terceiro trimestre. Como você disse, ainda numa fase eleitoral, embora a maior parte das cidades no Brasil já tenha definido seus prefeitos, vereadores, algumas ainda têm segundo turno, creio que a minoria, mas ainda existe uma situação eleitoral. Nós temos não só o clima político, mas um clima econômico ainda um pouco conturbado, de certa forma, não muito claro. Existem boas expectativas, mas existem receios, o próprio mercado já vai flutua, né? direcionando, já precifica isso. Mas, como eu sempre digo, eu sou sempre um otimista, acredito que teremos um ótimo final de ano. Com certeza. E que as coisas correrão bem. Querido, muito obrigada, viu, por você estar aqui. Obrigado, Elza, hoje e até a próxima semana. Na próxima semana com mais novidades. Aí a gente até comenta sobre o Seminário do Meio Ambiente, que é muito importante, até porque a gente está entrando aí naquela coisa que ano que vem vamos ter COP30, não é? E aí a gente quer ver até se de repente o Rotary Jundiaí estarão presentes no evento lá em Belém. Perfeito. Muito obrigada, querido. Muito bem. Excelente final de semana, bom trabalho, bom seminário aí, você que está indo aí para Rio Claro, né? Vou dar. E um abraço para a Cristina, semana que vem a gente se encontra. Grande Ok, abraço, muito obrigada. Bom, gente, agora eu tenho um prazer imenso de trazer e apresentar como convidadas duas professoras muito queridas e pensando certamente aí no Dia do Professor, que celebramos agora dia 15, penso até que não poderia deixar de registrar a data e trazer aqui comigo duas professoras aí muito queridas, a Simone Renata Barbosa de Souza, a Juliana Aparecida Jagobucci. E por quê? Eu penso que é importante, viu, Simone, Juliana, a gente trazer um pouquinho da realidade da educação, principalmente hoje. E, claro, é a educação e o professor, sim, não é? Claro. E por quê? Simone foram 31 anos, não é isso, na sala de aula. Sim. E aposentou-se faz 5 anos. 5 anos. E Juliana, isso na rede pública municipal. Sim. E Juliana, que me contou, está há 18 anos aí na rede municipal, não é isso? Sim. Para começar, então, Simone, como é que é e como foi para você ser professora, né? E você, inclusive, que representa aí, digamos assim, umas 2, 3 gerações de professor com alunos. Você até comentou que tem seus netos. Sim. Né? Como é que é? Como é que foi ser professora? Como é que é ser professora? Como é que você vê a educação hoje? A gente vai conversar e vai batendo um papo, trocando com a Juliana, até mostrando aí as diferenças, não é? Do tempo de ensino. E depois você até comenta, e Juliana também, se valeu a pena essa escolha, se você começaria de novo. Sim. Tá bom? Vamos lá. Bom, como é que é para você? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? E eu quero agradecer imensamente, Elza, pelo convite de estar aqui. Então, meu nome é Simone, eu estou aposentada há 5 anos, mas eu trabalhei na rede municipal de ensino aqui de Jundiaí por 31 anos. Eu fui muito feliz durante o meu percurso como professora,
Porque, na verdade, Elza, eu acredito que eu já nasci Professora. professora. Porque desde pequena eu brincava de boneca, as minhas bonecas eram minhas alunas. Depois, quando eu cresci um pouquinho, que eu comecei a ir para a escola, eu brincava com as outras crianças e eu era professora. Eu ensinava as crianças a escreverem o nome. E eu nunca tive dúvida que a minha escolha profissional seria como professora. Eu sempre tive essa convicção. Aí, aquela questão do dom, do dom, de ser né? professor. Nunca tive dúvida nenhuma. Aí eu fiz o magistério, né? Porque na minha época era o magistério, eu fiz o magistério. Aí no próximo ano já teve um concurso para professores e eu prestei o concurso, passei e ingressei na Rede Municipal de Jundiaí. Na Rede Municipal de Jundiaí, como você disse, eu trabalhei por 31 anos. Mas, na verdade, não foram 31 anos de sala de aula, porque eu trabalhei por 20 anos em sala de aula e 10, 11 anos eu estive na coordenação pedagógica. Entendi. A gente não deixa de ser professora na coordenação pedagógica, mas assim... E aí até na coordenação você lida com os dois lados. Sim. Com o professor e com o aluno. Com o aluno e com as famílias também. Com as famílias. Né? Então, eu encerrei a minha carreira profissional muito feliz, porque assim, eu subi, né, degraus dentro da minha própria carreira. Os desafios foram imensos, né? Existiam desafios há 5 anos e continuam existindo, é claro. Mas eu posso dizer que eu fui muito mais feliz do que infeliz na minha profissão. Na sua profissão. Juliana, e você? O que você pode contar para a gente? Você que é mais jovem, tem filho, você comentou. Tem. 18 anos, né, no ensino municipal, né, na rede municipal. Como é para você ser professora, estar professora? Boa noite a todos que nos assistem. Eu comecei, como a gente já acabou de ouvir, né, desde pequena. Só que a minha realidade foi um pouquinho diferente, porque eu sou a caçula de 4, né, meninas, e eu não podia ser a professora. Eu era aluna. Você era aluna, eu era né? aluna. E quase sempre... que obrigatoriamente, né? Sempre comecei já desde pequena com aquele olhar, mas por que eu não posso, né, ser a professora? E eu queria tanto, e as minhas irmãs que eram as professoras. E eu fui aprendendo assim com elas. Minha mãe sempre junto conosco, nos deveres de casa, e eu tinha, nos 14 anos já na minha mente, o que eu queria fazer. Também ingressei no magistério. Ser professora. Que era ser Ou professora. seja, eu estou aqui com 2 professoras por opção. Por opção. Por opção. Que realizaram-se na vida, né? Com um sonho, uma conquista. Eu ingressei em Jundiaí há 18 anos atrás como professora e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a gente no dia a dia de sala de aula, a gente tem ali todas aquelas crianças olhando para nós, né, podendo se inspirar em nós. Exatamente. Como um dia nós inspiramos também em alguém. Exatamente. E muitas dessas crianças, elas se inspiram no professor e falam, olha, eu quero ser como ela, não é isso? Sim. Por isso também, além da paixão que se tem, a responsabilidade. Eu lembro, claro, fui aluna, estudei na rede pública, né, na estadual, nos tempos em que o ensino público na rede estadual era realmente referência, principalmente em Jundiaí, nos tempos do Ana Paz, do GEVA, do Instituto de Educação, do Gandra, com grandes professores. Eu não esqueço-me de nenhum deles. Mas tinha uma professora, a professora Erieta Franciscone, inclusive mãe da Carla, que é médica, mãe do Júnior Franciscone, que inclusive é diretor do CIESP, FIESP. Quando ela era nossa professora de português, eu aprendi muito com ela, a ser quase que, ela exigia quase que a gente fosse perfeita na redação. E tinha uma característica da professora Erieta, eu sempre encontro com ela e a gente brinca. Ela chegava na porta da sala
todo mundo tinha que levantar. Levantar era uma forma de saudar o professor com respeito. Eu pergunto, e hoje? Hoje nós temos uma realidade diferente, né? Não tem essa, né, formalidade, né? Mas o respeito, eu acredito que a gente vai conquistando no dia a dia, né, através do vínculo que a gente cria com a criança. Então, aquela criança, ela tem um vínculo com o professor de uma forma diferenciada, que já não tem, né, esse olhar rigoroso, né, de ter que levantar, né? Eu já passei por isso também, né? Inclusive, quando você não levantava, você tinha que ir para a direção depois, já passei por isso. Mas hoje eu vejo que a criança tem em nós também uma referência. Então, ela não vai se levantar, não vai se curvar diante de nós, mas o fato dela nos ouvir, né, no dia a dia, estar ali com as suas atividades, querer, né, conquistar a nossa atenção através, né, levanta a mão e fala, e traz para ela a realidade dela, né, para o nosso dia a dia, compartilha em momentos de roda de conversa, esse respeito, esse vínculo que tem hoje, né, é diferenciado, mas ele existe no momento, né, em que aquelas crianças estão ali no dia a dia, né, as famílias confiam a nós, Exatamente. os seus filhos, que eu digo, é o bem mais precioso que nós temos, né? E a responsabilidade é grande. Então, ali no dia a dia, esse respeito, esse vínculo vem de outras maneiras. Entendi. Professora Renata, a gente ouve todos os dias, sem exceção, também o questionamento para a Juliana, mas todo dia da violência, do assédio, da agressão, dos desafios que os professores vêm enfrentando na sala de aula todos os dias. Eu ouço professores se queixando, olha, eu vou abandonar, o meu estresse, a minha saúde mental se agravou, se agravaram em razão da sala de aula do aluno. O que vocês me falam a respeito? Ou existe uma diferença entre o ensino público municipal e o ensino público estadual? Sendo que, só para completar, a meu entender, o currículo, a grade, pelo menos conforme orienta o MEC, tem o mesmo parâmetro. Sim, Elza, o currículo é o mesmo, né? Que a gente segue a BNCC. Sim. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Juliana, porque ela foi perfeita na colocação dela, porque, de fato, os tempos mudaram, mas tudo se transformou, e aí não tem como a escola também não mudar, né? Na sua época, o professor agia bem como o professor autoritário, o autoritarismo. Então, as crianças, os alunos, faziam essa determinada coisa por medo de uma punição, por medo de que se tirasse nota. Hoje em dia, como a Juliana colocou, nós temos o professor como mediador na transformação da informação em conhecimento. Porque a gente vive num mundo globalizado, né? A gente vê aí os avanços tecnológicos, agora vem aí a inteligência artificial. Então, o papel do professor como mediador, ele é fundamental. Porque tudo está aí, elas vão ter livremente. Mas como esse aluno que está em formação vai transformar todo esse conhecimento, essa informação, em conhecimento? Então, o professor é fundamental. E o professor é aquele mediador, é aquele parceiro, como a Juliana disse, que está sempre junto mesmo. É um trabalho de lado a lado, não pelo autoritarismo, mas como respeito. Então, a criança vê no professor um ser respeitoso, que bacana, eu quero seguir. O que torna a responsabilidade do professor ainda maior. Né? E desafiante. E desafiante, porque não é fácil. Eu ouço muito, né? Claro, e vocês também ouvem, os nossos telespectadores com certeza também, que hoje, nesses tempos, temos a seguinte situação: muitas mães, muitos pais estão transferindo para o professor
o dever de educar os seus filhos, né? Aquela confusão, não sei se a gente pode até, vocês podem falar com propriedade, se é confusão entre ensinar, que é a responsabilidade do professor, e educar. O que vocês podem me falar a respeito? Juliana, você que está aí, mais jovem na função. Eu acredito que as gerações estão diferentes, foram mudando ao longo do tempo, né? Uma turma que eu tive há 10 anos atrás tinha outro perfil em relação à turma atual, ou até mesmo de 2 do ano passado, né? As gerações foram mudando, né? E eles têm muitos interesses hoje tecnológicos. Então o professor ele está se reinventando, ele está se inovando, ele tem buscado metodologias assim diferentes para atingir aquela criança, para atingir aquele aluno, né? Quando a gente tem um desafio em sala de aula, a gente começa a buscar ferramentas que vai nos auxiliar no dia a dia. Então, eu como professora, e eu vejo muitos colegas hoje, né, na rede municipal de Jundiaí, que se dedicam ao máximo para trazer esses alunos à realidade. Então, é muito importante, eles têm acesso, a gente sabe, né, que hoje a tecnologia, os jogos estão ali na palma da mão. Está à disposição. Sim. E a gente tem que trazer isso com foco e direcionar de forma, né, consciente. Então, o proibir, né, o limitar já não é o caminho. Então, vamos pegar essas ferramentas que eles têm, né, de acesso tecnológico, os interesses que eles têm e trazer de forma que vai auxiliar na sala de aula. Orientando, porque às vezes ele tem um acesso, né? Ele tem outros interesses, mas ele não sabe direcionar. Entendi. Então, como ela disse, o professor mediador vai trazer essa possibilidade como foco. O currículo é igual, o currículo a gente segue, tem a BNCC, né? Como disse, tanto o que é no para o fundamental, nosso telespectador entender? a base nacional, né, curricular. Isso. Então, o currículo ele vai orientar desde a educação infantil, né? Até, como você disse, os jovens, os adolescentes que já estão no ensino fundamental 2. Essa base nacional, ela é seguida. Então, dentro dela, tem lá os parâmetros para a gente seguir, as diretrizes, tudo. Então, o foco que a gente tem que pegar é qual o objetivo e como que eu posso trazer isso para a realidade atual. Então, às vezes tem um objetivo, um tema que está acontecendo ali, né, no dia a dia, situações climáticas que a gente pode trazer e as crianças nos surpreendem. Eles nos surpreendem porque a gente pensa assim, eu vou trazer o assunto, né? E quando a gente vê, eles dominam, porque eles estão lá antenados. Inseridos, eles estão antenados e flui de uma maneira muito mais agradável, muito mais tranquila do que ali, né? Nos livros, aqueles textos longos, numa roda de conversa você consegue atingir muitas vezes o objetivo da sua aula, com eles trazendo a realidade. Entendi. E eles gostam desse momento, né? Agora, de serem participativos. Agora eu pergunto para Simone, temos ouvido aí, a dia desses até, o Congresso Nacional, o ministro da Educação, inclusive, propondo um projeto de lei para tirar o celular das salas de aulas, não é? Como é que vocês veem e claro, isso em todo o país. Claro, a gente já sabe que São Paulo, que algumas escolas, por exemplo, da rede particular, estão lidando de uma forma diferente, porque muitas escolas têm lá os computadores, os notebooks, mas nem todas. Então, ele entende que precisa tirar um pouco esse celular, porque a criançada chega na sala de aula, não faz outra coisa que fica lá nos joguinhos. Vamos lá conversar um pouquinho a respeito. Então, Elza, quando você toca nessa questão, a gente esbarra em várias questões, né? A questão é complexa, cheia de dobras, como diz o educador Morin. Porque o proibir não adianta. Como ela comentou. Como ela comentou. O que falta é o professor, né? O gerenciador ali da sala de aula, o mediador, né? Com sua equipe gestora, saber como direcionar essa tecnologia.
A gente já teve, eu trabalhei muitos anos numa escola de tempo integral, né, que os alunos faziam pesquisas por meio dos seus celulares, mas tudo era conversado, estabelecido, e aí através desse vínculo que a Juliana falou, dessa confiança que o aluno tinha do professor, ele sabia que ele podia pegar o celular para um fim educacional e que não era para ficar mexendo em outros horários. Então, eu, Simone, dependo do ponto de vista que a proibição, tudo que a gente proíbe, a gente sabe que não é legal, né? Atiça mais. Mas, assim, que fosse direcionado para um uso produtivo. Só que para a gente ter esse uso produtivo, a gente precisa de alguém que direcione. E o professor, muitas vezes, ele não está preparado para isso, né? Então, a gente esbarra em outra questão, que é um dos desafios da educação atual, que é a formação de professores, né? Então, a educação hoje, eu vejo que ela avançou muito da educação de quando eu entrei lá na escola. Quando eu estudei. Né? De quando eu estudei. Mas, assim, ela ainda tem desafios seríssimos, né? Um deles é a formação de professores, outro é a violência, que você pontuou, que está muito mais acentuada. Outra é a questão da desigualdade social, porque a gente tem escolas aqui na nossa região que são, né, graças a Deus, muito bem amparadas tecnologicamente. Mas a gente vê escolas no Nordeste, por exemplo, que não tem banheiro, não tem teto, não tem porta. Então, essa desigualdade no Brasil é uma questão que precisa muito ser resolvida. E o currículo é o mesmo, né? O currículo é o mesmo. A orientação é o mesmo. É a mesma para o aluno e para o professor. Sim, mas né? aí vai depender das questões de recursos, né, do gerenciamento desses recursos. Então, se torna difícil por conta disso, né? Agora, como isso vai ser gerenciado, se vir como uma normativa, né, do presidente da República, aí nós vamos ter que ver como é que vai ser. Como é que vai lidar com essa situação, com né? o tema, né? Eu vejo a tecnologia hoje como uma ferramenta mesmo de estudo. Né? É muito mais simples, muitas vezes, você apresentar um conteúdo através de um vídeo explicativo, que eles vão prestar atenção. Tem desenhos que trazem algumas questões de meio ambiente que vai envolver as crianças de todas as faixas etárias, e eles vão fazer essa reflexão através da tecnologia. Então, é uma ferramenta de estudo, sim. Eu acredito que sim, como ela disse, cabe assim, o direcionamento. Né? Você está em qual escola? Eu trabalho na EMEB João Luiz de Campos, período integral. Atende as crianças em período integral. Isso, e qual no ensino fundamental? Fundamental 1 com terceiro ano. Entre com 8 e 9 anos. Tá. Que eles têm ali a ferramenta da tecnologia diariamente na sua realidade. Exatamente. Eles fazem o acesso na escola, eles têm a sala de aula deles online, que eles podem acessar os conteúdos estudados por meio de vídeos que são disponibilizados, jogos. Eles têm livros em plataforma de estudo para que eles acessem já com o seu e-mail, com o seu login, senha, isso, com criança, essa autonomia. Nós estamos falando de pequenas. Crianças com quantos anos? 8, com 8, 9 anos. anos. Eles têm esse acesso. Então, essa é a nossa realidade. É a realidade. Né? E, como eu disse, eu tenho uma filha na rede municipal. Ela tem o e-mail dela, a senha dela, ela tem o login dela. Ela memorizou porque ela está ali em um hábito dela de estudo. É a ferramenta dela de estudo. Então, ela quer fazer essa leitura. Ela tem tarefas na plataforma para ela acompanhar, gravar áudios, para ela ver como está a leitura dela, para a professora ver, né, como que está a leitura dela. Nessa plataforma tem muitos livros, muito que assim, a gente, né, como mãe, quer dar no livro, quer comprar, e num dia quer um, já terminou de ler, quer outro. E lá tem essa plataforma que ela consegue acessar, fazer a leitura. Tem o nível já que está de leitura, então a mesma plataforma vai indicar para que o desafio aumente, para que a linguagem dela, né, se evolua, se desenvolva. Faz
testes, quiz. Ela, ai, meu quiz hoje eu acertei. E ela tem esse nível de leitura que ela quer se desafiar. Então, não vai depender de mim como mãe, porque muitas vezes a gente está ocupada fazendo alguma coisa e a criança está lá, né, lendo, fazendo. A professora não consegue ali, durante a aula, auxiliar. É cada um. E ela quer se desafiar. Então, eu fiz o quiz, eu fui bem, meu ponto vai aumentar. E eles têm uma pontuação, uma classificação. E já desde pequeno eles são, né, bem competitivos. E ela quer buscar o auge. E ali ela consegue, com a tecnologia, desenvolver. Agora, eu falava, antes de começarmos o programa, Simone aposentou-se, mas está fazendo uma especialização em educação especial, para poder, daqui a um tempo, estar desenvolvendo o trabalho. Aí eu até pergunto, a educação, além da tecnologia, a inclusão também é um desafio, não é isso? Sim, a inclusão é um desafio, mas o meu ponto de vista é que ela precisa acontecer. Né? Só completando um pouquinho o que a Juliana falou, olha que bacana essa questão da filha dela que ela colocou. A escola utilizando um recurso que vai transpor para a vida, né? Isso que é o transpor os muros da escola. E isso tem que acontecer, porque na pandemia, por exemplo, as entrevistas de emprego era pelo celular, né? Videoconferência. Então, não tem mais como a gente fugir disso. Não dá. Então, a escola é irreversível. É irreversível, tem que transpor seus muros, né? E isso é super bacana. Então, a inclusão é um desafio, né? Mas, assim, eu vejo a inclusão como um avanço enorme. Porque antigamente a gente sabe, né, que crianças com deficiência sempre existiam, né? Com certeza. Mas assim, tinham as escolas especiais, elas viviam no mundinho delas. Hoje em dia, elas vão para a escola. Tem uma integração. Tem uma integração. E quando a gente tem um caso de inclusão, vários. Né, casos de inclusão na escola, é bom para a criança que está sendo incluída, né? E é bom também para os outros aprenderem a lidar com as diferenças, né? Porque as diferenças estão aí no mundo, né? Exatamente. E a gente não pode mais fechar os olhos. O que precisa, né? Desafio é ainda afinar como é que essa inclusão vai ser feita, né? Porque eles estão nas escolas, mas assim, demanda o professor assistente para alguns casos, preparado, assim, formação de professores, atendimento educacional especializado, currículo adaptado, né? Porque assim, a gente não pode usar o mesmo currículo como um aluno especial. Às vezes sim, às vezes não, dependendo da deficiência, né? Mas tem deficiência que você precisa adaptar o currículo. Como você colocou, essa área da educação especial é uma área que me interessa muito. Então, eu terminei, né, de trabalhar, assim, cumpri a minha missão, né, na sala de aula, na coordenação. Estou estudando, né, educação especial e inclusiva para poder ajudar um pouquinho mais, né, para a gente tentar buscar caminhos, né, para que essa inclusão... Porque essa é uma realidade que também não vai voltar. Não, né? sim, também claro que não, e a gente nem quer, né? Assim, porque não basta o aluno, né, deficiente... Entrar na sala. Simplesmente estar na tem sala. Que interagir. Isso não é inclusão. Não é inclusão. Inclusão é que ele esteja na escola e que, de fato, ele aprenda, né? E os outros também. E os outros também demais aprendam. Também. Porque, sabe, Elza, uma coisa que sempre me preocupou e ainda me preocupa é que, por exemplo, a gente se preocupa muito com o currículo, né, de dar conta da base nacional, e é o que eu sempre falava para os meus alunos, assim, não adianta a gente ser o melhor, né, saber
estudo de matemática, de português, se a gente não tiver empatia, se a gente não souber se colocar no lugar do outro, não souber ajudar o outro que está aí sendo incluído, não adianta nada, né? A gente não, essa questão da empatia é uma questão que a escola tem trabalhado, né? Trabalha por meio da inclusão, com certeza, porque só assim a gente vai conseguir um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, né? Um mundo mais inclusivo. Eu acho que é fundamental, é um ponto que tem que ser trocado, a realidade, né? Com certeza. Hoje não dá para fugir da realidade e nós, como professores, aceitamos esse desafio, né? A criança, ela faz parte do nosso dia a dia e as famílias dessas crianças, como eu disse, que confia a eles e ainda mais a criança que tem esse olhar, né? Que a gente tem que ter esse olhar para ela. Eu tenho alunos com necessidades especiais na sala e o bom dia já é diferenciado. O jeito que ele entra na sala, assim, bom dia, galera, oi, pessoal, é gostoso, é acolhedor. Então, ele tem que se sentir acolhido e a gente, né, estar ali dispostos a mudar essa realidade. Agora, nós estamos quase terminando o nosso programa, que já me disse ali o Valério, você vê a gente... Fluir, precisa né? de dois programas. É verdade. Ou 3. Mas para a gente terminar, claro, Jundiaí, a gente acompanha, Jundiaí é privilegiada, né, na educação. Nós temos, e eu eu penso até que é prazeroso, eu até aproveito para mandar um abraço, parabenizar a professora Vasti, que é a gestora, Vasti Ferrari, que é a gestora de educação no município. Ela desenvolve um trabalho assim, muito importante, responsável com a rede, em prol da rede, atendendo inclusive a orientação do prefeito Luiz Fernando Machado, que, sem medo de errar, se preocupa bastante, não é, com esse quesito. Claro, não é perfeição, mas tenho até que é referência também como uma boa educação. Então, até por meio dela, eu aproveito para enviar um abraço para todos os professores e tudo. Mas aí eu quero, antes de terminar, professora Simone, professora Juliana, assim, em 1 minuto. Qual a sua felicidade e qual a sua tristeza como professora? Então, essa questão, assim, foram inúmeras alegrias e inúmeras tristezas, né? Uma tristeza muito grande foi quando eu recebi, né, na minha sala de aula, uma menininha na educação infantil, que os pais tinham sofrido um acidente de carro, né, e ela estava no carro também, e todos da família faleceram, só ela que não, porque na época não era comum usar cinto de segurança, e ela foi parar embaixo do carro e ela sobreviveu. Aí, depois de toda a tristeza, tudo, ela foi morar, né, ela não tinha parentes próximos, ela foi morar com uma outra família acolhedora. E ela mudou de bairro, em consequência disso, e ela foi para a minha sala de aula. Então, eu sabia que ali na minha mão, né, tinha um serzinho que tinha passado por uma experiência muito traumática e que eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, é nesse sentido, né, eu conto essa história porque é nesse sentido que a gente, quanto professor, tem que arregaçar as mangas e fazer, não só por ela, né, como eu fiz na época, mas por tantos outros, né? Exatamente. Que cada família, cada criança tem a sua singularidade. Então, a gente está, né, num ambiente muito diverso, né, e o professor, né, embora a gente tenha que ensinar, né, tenha que dar conta da base, do currículo, mas muitas vezes a gente tem que se desprender um pouquinho desse currículo e atuar no lado humano,
né? Colocar o seu lado humano para socorrer uma criança ali que muitas vezes até a gente sabe que sofre abusos. Então é bem complicado. E de alegria, assim, foram momentos inúmeros também, né? Não dá nem para pontuar. Mas assim, um momento que me fez muito feliz e até chorei de felicidade, porque eu sempre fui professora alfabetizadora. E a gente já estava acostumada, né? Um se alfabetiza, o outro se alfabetiza, todo mundo vai ali, né, se alfabetizando. Mas eu tinha, né, na época, uma aluna, né, deficiente intelectual, né, não era mais pro moderado a severo, mas eu nunca deixei de acreditar que ela era capaz de aprender, né, assim como todos os outros, porque toda criança tem capacidade de aprender. E um dia ela leu para mim. Entendi. Quando ela leu para mim, você ficou eu desmontei, feliz, né? Porque assim foi uma alegria imensa de saber que todo aquele esforço que eu tinha feito valeu a pena, né? Eu vejo o seu momentos de alegria. Eu acredito que esse momento é de grande alegria, de estar aqui, de ter esse reconhecimento no Dia dos Professores, de poder falar pelos meus colegas. Então, a alegria é você saber que a sua escolha, né, aos 14 anos, hoje, né, tem os meus frutos. Porque eu sei que todas as crianças que passaram ali pela minha sala de aula, que um dia estiveram, né, junto comigo no dia a dia, sentiam a alegria, a realização que eu sinto. Então, através desses momentos pequenos, né, a gente está no momento de muitas mudanças, a educação se transformando, a gente como professor se renovando, se inovando e saber que aquela escolha deu certo, que eu colho frutos até hoje dessa escolha. É bem legal. E que esses momentos de alegria superam qualquer estresse, aquele momento, aquele dia ruim que você tem, que acredito que todos os profissionais passam por dias ruins, dias difíceis, mas que esses momentos de alegria, até num bom dia mais animado, numa cartinha legal que a gente recebe, né? Dia 15 eu sei que vai ver várias cartinhas, que eles se preparam para aquilo com carinho. Sim. Então, a gente sabe que foi um sonho que aconteceu e hoje você está colhendo os frutos e não me vejo fazendo outra coisa. Então, a alegria, é a felicidade, é a realização. Ou seja, são duas professoras que nos trazem uma mensagem muito importante para o Dia do Professor. Vale a pena ser professor. Vale a pena ser professor. Então, isso que eu acho que essa é a mensagem mais importante, não é, que a gente pode passar, e por meio de vocês, Simone, Renata, Juliana, Aparecida, a gente homenageia a todos os professores, né? A todos os professores que tenham aí, não é, que possam, né, nas suas vidas também sentirem esse prazer que vocês sentem, os que estão começando, os que estão aí numa jornada já de tantos anos, talvez aí prestes a se aposentar e tudo. Então, fiquem com essa mensagem inspiradora, animadora, e eu agradeço bastante a vocês pela presença. Aproveito para mandar mais uma vez um abraço à professora Vasti, a todos os professores. Eu tenho muitos amigos, amigas professoras, eu quero aproveito e mando um abraço para o Everton, para Edith, para Rosíris Barcelos, para Cida Damasceno, para Laura Rizzi, para a professora Eimar, enfim, para todos vocês, para todas vocês, recebam aí com carinho, viu, as nossas homenagens. Eu nunca esqueci de uma musiquinha que a gente cantava no Dia do Professor lá atrás, que era Salve esta data, 15 de outubro, alvissareira esperança da nação, né? Então, sintam-se carinhosamente abraçados. E agora nós vamos para a nossa agenda. Eu quero registrar aqui dois eventos super importantes aí pela semana. Um deles, que é o Dia da Criança, é um lançamento até de tá vendo aqui, olha, dia 12 às 15 horas, tem uma roda de conversa, viu, professoras? Até um convite do Márcio Martelli.
neste sábado aí na Biblioteca Municipal Nelson Fute. Às 15 horas deste sábado, eles vão bater um papo aí com a criançada sobre livros, né, e contação de histórias também com o Márcio, com sua equipe toda. Então, fica um convite para vocês. Um outro convite que registro também, na próxima semana, o 12º Grupo de Artilharia de Campanha estará completando 105 anos, né, uma das mais respeitadas instituições militares do Brasil, vai fazer uma festa no próximo sábado, lá no Espaço M, não é? E vocês podem, inclusive, reservar, ainda tem lá alguns convites, podem reservar o convite com o Sargento Gaspar, uma festa bonita, animada pela banda Crípita, com Everton Pernambuco, o DJ Nilcinho Esguilaro. Então, fiquem aí com o convite. Nós temos muito mais, não é isso, Valério Dias? Mas na nossa agenda aí a gente fica para a próxima semana, a gente vai comentar sobre até um evento legal da FLAGE, e pela semana a gente comenta a respeito, mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, né, do nosso encontro marcado desta sexta, com esse bate-papo tão gostoso que foi hoje propiciado com o Salvador e com as professoras, a mensagem das crianças. Tenham aí uma feliz noite aí, né, um feliz final de semana, aproveitem bem e que a semana seja abençoada. Espero vocês na próxima sexta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Programa Encontro Marcado com Elza Francisca. Oferecimento: Rotary Clube de Jundiaí. Há mais de 80 anos desenvolvendo projetos e servindo a comunidade. Construtora Tebas. Há 40 anos construindo com segurança e comprometimento. E Baldi, uma empresa cidadã apoiando projetos sociais do Rotary.